no cálculo de estimativas, em tudo. Só uma coisa, vocês estão utilizando o isolante térmico aí para não ficar com frio? Não. Sim. Deixa eu ver. O João tá, porque eu tô conseguindo ver. Mas também tô de regata. Eu não. Não tá usando blusa? Nem. Não, tô de Na realidade, a blusa cavada. camiseta já Camisa cavada. a camiseta já é um isolamento térmico, tá? Menor, mas Sim. acaba sendo, tá? Eu também tô de blusa. Melhor do que ficar pelado no frio. Sim, Eu exatamente. tô de blusa, mas eu também tô de short e regata. Então tá jóia. Vamos lá. A gente falou das escalas, é isso? Nós temos a escala, ó, se vocês ouviram reclamar hoje de manhã, era isso aqui, ó, que é a turma que entra depois, sem o e-mail institucional. Mas beleza. Nós temos a escala Celsius, que é a escala que nós utilizamos, onde Fahrenheit. A Fahrenheit e a Kelvin. A diferença é que o Celsius utilizou gelo e água, Fahrenheit utilizou gelo, água e sal, e o Kelvin é escala absoluta. Celsius e Fahrenheit é coisa de 1730, 1740. O Kelvin é um pouquinho antes de 1900. Tá? Só para vocês terem mais ou menos sintonizar as datas. Entre aspas, o Kelvin é o mais certo, né? O Kelvin, na realidade, é você ter só valores positivos aí, né? Só que até então, ele só programou isso aí depois de um certo tempo de estudo, né? Não tinha ainda lá nos anos 1700 essa condição, vamos falar assim, de saber. E aí, o que acontece? Como você já tinha boa parte da população utilizando, não tinha como modificar. As escalinhas de conversão, caso algum de vocês queiram, né? A Celsius é só somar 273, e a escala Fahrenheit vai que vocês mudem nos Estados Unidos ou para a Inglaterra, tá? Vocês mudarem, vocês me convidem, tá? Para visitá-los nos países aí, tá? Mas lá é utilizada em escala Fahrenheit. Então vocês vão ver alguns números diferentes. Por exemplo, 104 graus Fahrenheit, tá? Lá é normal, né? Temperatura tipo 30. Vai dar 40, até um pouco quente aí no caso. Mas eu lembro isso aí de uns. Mas faz muito tempo, né? As traduções que aparecia o seguinte: uma pessoa correndo. Como é que chama aquele deserto lá no norte-americano? Escapou o nome do deserto agora. Correndo no local a 104 graus. Falei, pô, que água ferve a 100, como o cara vai correr a 104, né? Óbvio que sabia que era escala Fahrenheit. Hoje parece que está meio certo aí as transformações, tá? O 30, na realidade, é 86. 86. 20 por 5 é 4, 36. 36, 54, mais 32, 86. Beleza. Tem aplicativo hoje que faz isso. A gente falou de calor, que é energia térmica motivado por diferença de temperatura. Lembrando, quem tem maior temperatura cede calor para quem tem menor temperatura. Você só consegue evitar o fluxo se você tiver um isolamento térmico, tá? Temperatura ambiente está muito mais baixa que a nossa, que é 36. Então, se você quer evitar a perda de calor para o meio ambiente, você usa isolamento térmico. Professor? Oi? Então, no quesito de história, e nesse quesito, isolamento térmico, antigamente era, entre aspas, melhor, né? Porque eles meio que, tipo, era pele de animal. A vantagem é que você tem muita coisa sintética hoje, né? Porque até então, antigamente, locais muito gelados utilizavam e ainda utiliza, tá? Peles de animais, tá? Porque até o porco ou o boi. Sim, mas antigamente era mais frequente. Sim, porque hoje você tem a condição sintética um pouco mais avançada, né? Você vai ainda pegar a turma do Alasca lá, ainda os caras utilizam muita pele lá ainda, né? Porque pele é quente, eles precisam de eficiência. Uhum. Vocês precisavam ver, eu vou ver se eu localizo, tem um DVD de um biólogo marinho que deu uma palestra
num colégio em São Paulo, e eu não consegui localizar aqui. E eu preciso ver lá na escola. Eu quero ver se eu consigo fracionar esses vídeos, porque tem uma hora que ele fala exatamente qual que é o vestuário dele, tá? Para fazer pesquisa marinha, ou seja, mergulhar lá na Antártida. As camadas que ele precisa utilizar de isolamento, que é muito maior, óbvio, né, do que qualquer outro local, tá? Vamos seguir aí. Aí nós falamos do calor sensível. Calor sensível é quando tem variação de temperatura, tá? Lembrando que no mesmo estado físico, se eu sair de água para vapor, eu estou mudando de estado físico, tá? Se a variação de temperatura é positiva, quer dizer que o corpo recebe calor. Então vamos falar assim, eu quero aquecer a água no fogão. A chama do fogão fornece energia e a água precisa receber, tá, o máximo que puder, tá? Lembrando que tem um rendimento nisso para subir a temperatura. Mesma coisa com relação ao resfriar, né? Você tem, para baixar a temperatura, você precisa perder calor para o meio, que é o que normalmente ocorre conosco. Nós, o tempo inteiro, perdemos energia para o meio ambiente. Lógico que na época do inverno é mais, e com isso a gente precisa se alimentar mais. Por isso que eu fiz a pergunta, tá, João? Agora há pouco. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer coisa com relação ao alimento, lembre-se, quando você está no inverno, você perde mais energia, então você precisa consumir mais energia. Tá? Na época do verão, isso é menos. Você tem que mais se hidratar do que propriamente a parte térmica. Tá? Aí nós temos o outro tipo de calor, que é o calor latente, quando ocorre mudança de estado físico. Tá? Agora eu vou fazer uma perguntinha assim para vocês. Se vocês colocam um pouco de água assim no braço de vocês e um pouquinho de álcool, qual que vaporiza primeiro? Repete. Tá? Se eu colocar um pouquinho de água no braço, um pouquinho de álcool, qual que vai vaporizar mais rápido? Água. Pessoal, ninguém vai mais. Deixa eu ver aqui que parece que eu. O álcool. Isso, pessoal. Beleza. Por que o álcool? Fora que ele é mais volátil, aí tem a ver mais com razão química. Mas olha aqui. Vou aumentar e depois eu volto a diminuir de novo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Só para. A água, para vaporizar, precisa de 540 calorias para cada grama de água a 100 graus Celsius para vaporizar. Enquanto que o álcool só precisa de 204, ou seja, ele precisa de menor quantidade de energia para poder passar para vapor. Tá? Então, quanto maior o valor de calor latente aqui de vaporização, maior a energia ocorre a necessidade para você mudar de estado físico, tá? O ruim aqui para a gente é o mercúrio, tá? Porque o mercúrio, olha, ele precisa de pouca energia para virar líquido, que aliás é o único metal. É só a gente tocar nele, né? Porque nosso calor natural. Porque ele muda para o estado líquido a menos alguma coisa, eu não vou lembrar agora exatamente a temperatura. 2,7 calorias ele já transforma em líquido, né? Ia falar em água. A gente costuma tanto falar de líquidos relacionando com a água, a gente esquece que todos os outros objetos podem estar no estado líquido, tá? Sólido para líquido tem um nome que é fusão, líquido para gasoso, vaporização. Aí eu até vi na última aula semana passada, o Giba falando que tem evaporação, vaporização e calefação. Evaporação é um processo mais lento, aquele que você coloca a roupa molhada e ela seca. Tá? E ao longo do tempo ela seca.
Então você tem a evaporação que é um processo lento. A vaporização já é um processo intermediário, que é água fervendo, tá? Por exemplo, na chama do fogão, tá? E aliás, tá? Se tratando em chama de fogão, cuidado na hora que você estiver fervendo água, tá? Quando começar a ferver, borbulhar, a água fica 100 graus Celsius. Não é interessante vocês manterem a chama alta, tá? Não é legal colocar a mão na água quente também, tá? Tá? Eu dei uma paradinha para ler aqui. Ah, tá. Ah, nossa, Kakashi. Kakashi. É que eu não consigo associar É o... um naruteiro que joga Free Fire. É o Samuel. Não é... O meu filho normalmente joga o... Aqui é o Fortnite. Ah, melhor. Aí, ó, ela colocou um textinho legal aqui, ó, que é utilizado para limpar componente eletrônico, apropriado para esse fim, porque a porcentagem de água é menor e com isso, tá, você oxida menos, tá, porque ele vaporiza mais rápido, Eu gostei disso, gostei de saber. tá, porque ele demora para retirar partícula, porque quando você oxida, na realidade você está tirando a partícula de ferro e você está mudando as características dela, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, vai limpar qualquer coisa. E interessante, Samuel, ter comentado, porque ele demora mais para oxidar as coisas. Então, na hora que você vai limpar, é interessante mesmo. Será que dá pra mergulhar ou alguma coisa nisso? Pra limpar? Aí não, porque você vai ficar com uma exposição muito grande, né? Porque você oxida porque você deixa a partícula de ferro muito exposta com a de oxigênio. Tá? Oxidar é você colocar em contato com o oxigênio, tá? Então, com a água, o que que acontece? Ou no caso líquido, a combinação com o oxigênio é muito maior, tá? Bom, vamos seguir aí. Então, nós temos os valores e não tenho nenhuma pretensão aqui que vocês decorem isso, tá? Somente que vocês saibam analisar, tipo, se eu comparar o 14 do estanho com 95 do alumínio, eu vou saber que o alumínio precisa de mais energia do que o estanho para ter a fusão, ok? Aí, com relação à fusão e ebulição da água, que é o que a gente mais trabalha. Cuidado quando você vai pegar um gelo do freezer, você vai pegar ele a menos 20, você não vai pegar ele a zero. Todo mundo acha que o gelo é 0 graus Celsius. Na realidade, você pode ter gelo a menos 100, gelo menos 70. O zero é o mínimo pro gelo aparecer. Isso. Não, na verdade o gelo. O zero é a temperatura máxima para ter gelo. Desde que você não altere a pressão, tá? Em características normais, tá? Você consegue ter ele a zero. Para nós aqui, vamos falar Barra Bonita, é 0,2, 0,3 por aí, tá? Então aí, se você continuar fornecendo energia, ele vai transformar em água. Só que lembrando, enquanto tiver a transformação, não tem variação de temperatura. Para você aquecer a água, para você aquecer para 100, você precisa ter terminantemente tudo transformado em água, tá? Então, transformei em água a zero, consigo aquecer até 100, calor sensível de novo. Calor sensível, variação de temperatura. Calor latente, mudança de estado físico, tá? Então, a água chegou a 100, que normalmente você vai pensar em ferver a água. Se você continuar fornecendo energia, ele vaporiza a água. Por isso que eu falei para vocês. Começou a ferver a água no miojo, por exemplo, abaixa a chama, tá? Não precisa manter chama alta. A chama alta só acelera o processo de vaporização. Ou seja, vai queimar, mas vai ficar cru. Queimar não falo, mas você vai ter mais dificuldade para cozinhar, tá? Lógico que a água vai secar mais rápido e dependendo do tempo, você pode não cozinhar o alimento. Beleza? Bom,
E aí, para frente, se você continuar fornecendo energia térmica por vapor, ele vai aquecer acima de 100 graus Celsius. Aí nós temos os fluxos de calor. Pessoal, fluxo de calor nós temos 3, tá? Então, vamos tentar entender aí primeiro a condução, tá? Condução é uma transferência, tá? Aqui, essa transferência de calor que está aqui, ó, no primeiro slide, é uma ideia muito grande aqui com relação ao fluxo por condução, tá? Você tem, todo o corpo é dotado de partículas, tá? A vibração dessas partículas é a temperatura. Se você tiver maior temperatura, significa que a partícula vibra mais. Então, vamos falar assim, ó, uma situação normal está vibrando, tá? Vocês estão conseguindo ver minhas mãos aqui. Se eu aqueço essa aqui, ela começa a colidir com essa, colidir para outra, tá? Que é o caso aqui, ó, ela vai colidindo e vai fluindo calor através do corpo. Se for um metal, você vai ter o metal, os metais não são objetos mais densos. Objetos mais densos significa que ele tem maior quantidade de partículas, então fica mais fácil colidir. Então, por isso que é mais fácil ter o fluxo de calor. Lembrando, o que aquece rápido, resfria rápido, tá? Então, por exemplo, eu fiz isso semana passada com vocês, mas vou refazer. Vocês têm alguma superfície metálica aí perto de vocês? Tem. Tá? Tem. E se tiver uma de plástico, ponha uma das mãos na superfície de plástico e ponha a outra na superfície metálica. Ok. Tá? E agora me descrevam qual delas tem a menor temperatura, a parte metálica ou a parte de plástico? Nenhuma delas. Todos estão cientes aí, pessoal? A de plástico. Tá com menor temperatura? Não, espera aí. Faz a pergunta de novo, professor. Você vai colocar a mão no plástico e no metal. Qual deles está com menor temperatura? Meu metal já esquentou. Depende do calor que tá propagando neles, né? Alguém mais quer comentar? A temperatura dos dois é a mesma, é só a sensação térmica que faz o metal parecer mais frio. Tipo, Isso. se você botar um maçarico no plástico e ele não derreter, e nada no metal, o plástico vai estar mais quente. Não, aí a ideia, Nicolas, é o seguinte. A ideia das pessoas falarem é que o metal é mais frio, porém não é. O João já explicou aí, tá? Os dois têm a mesma temperatura, eles estão no ele mesmo conduz mais ambiente calor. e estão no maior tempo. O metal rouba calor da sua mão, a que você colocou em contato, mais rápido, porque ela tem um fluxo de calor maior. Então a gente tem a falsa sensação que ele é mais frio, tá? Então eles estão na mesma temperatura, porém o metal retira calor da nossa mão mais rápido, tá? Ou Ele ganha mais energia? Aí ele aquece rápido também, tá? Então lembrando que o condutor, que são os metais aqui, tá? Deixa eu ver se eu reduzo um pouco a figura e aumento um pouco a letra aqui para vocês. Os metais, tá? Ele aquece rápido, resfria rápido, tá? Então, como ele está qualquer objeto que a gente colocar a mão ao redor nosso, está na temperatura ambiente. Só que a mão de vocês e a minha está 36,5. A gente tem que manter essa temperatura, senão a gente morre, tá? Então, qualquer coisa que você colocar em contato com a mão, tá? Que nem aqui tem um alicatinho, e aqui, ó, uma caneta, aqui o alicatinho dá falsa sensação de estar mais frio, mas na realidade eles estavam na mesma temperatura, porque eles estavam aqui, na mesa aqui, já há um bom tempo. Só que o alicatinho retira calor mais rápido. Beleza?
Ah, e os isolantes, tá? Por isso que eu brinquei no comecinho da aula, os isolantes. Isopor madeira água é. É quando você quer isolar termicamente um lado do outro, tá? Que nem você vai pegar geladeira, as paredes são com isolamento térmico. Vamos falar assim, dentro dela tem muita lã de vidro, tá? Se você utiliza blusa, é um isolante térmico, cobertor é um isolante térmico. Vira e Professor, mexe. Oi. você fala as paredes, porque no caso, em vez de da geladeira propagar o calor para o ambiente, o calor vai todo para a parede? É isso que você quer dizer? Não, você tem que isolar o lado de fora que tem temperatura maior com a parte interna que é temperatura menor. Você tem que evitar o fluxo de calor. Então você coloca isolamento térmico o máximo que você pode nas paredes da geladeira, Ah, tá. tá? Bom, vamos seguindo. Isso ocorre em líquidos, tá? Metais não, desculpem, em sólidos e líquidos, tá? Não ocorre só com sólido não, tá? Contanto que se você tiver com ar gelado e dentro de uma água gelada, a água retira calor mais rápido porque você tem mais exposição a ela, tá? Pessoal, corrente de convecção, normalmente ela é mais lembrada, tá? Onde você tem o ar quente sobe e o ar frio entra no lugar. Aí você tem o seguinte, quando você aquece tanto a água como o ar, as partículas ficam mais afastadas. Mais afastado significa que você vai ter uma densidade menor. Densidade menor, sobe o ar quente, ou a água mais quente. Entra no lugar, a água com maior densidade, que é a água mais fria, tá? Ou ar mais frio, tá ok? Até um barato quando você tem aquelas vezes que você vai numa piscina, ou mesmo num rio, que seja, você coloca a mão assim em cima, você fala, nossa, que água quentinha, tal, aí você vai lá e, buf, mergulha aquela água gelada embaixo. Primeiro, tá? A água mais quente vai ficar em cima, tá? E a água Ah, é mais fria porque embaixo, os tá? raios solares chegam lá com dificuldade? Tem esse processo também, mas tem a água mais quente vai permanecer em cima e a água mais fria embaixo. E ao mesmo tempo que a água acaba tendo um isolamento térmico, por isso que fica uma pequena camada. A mesma coisa ao contrário quando congela, tá? Lembra quando congela, você vai ter, por exemplo, eu vejo muita coisa do Alasca, por exemplo, aqueles lagos, tudo congela a parte de cima, tá? Vai ter uma espessura de congelamento, porque vai ter um isolamento térmico ali também. Ok? Aí tem esse aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar. Ah, ficou. No litoral, quando você pega de dia, que é o esquerdo aqui, a areia aquece muito mais rápido que a água. Então, o que acontece? O ar quente aqui proveniente da areia sobe, entra no lugar o vento, tá? Com o ar frio do mar para o continente. Chega à noite, acontece ao contrário. A água demora para esfriar, ou seja, ela fica mais quente, enquanto que a areia fica mais frio. Então, o ar quente vai subir e o vento vai mudar de lado. Um dia que vocês estiverem aí, no Nordeste acontece mais, tá? Um dia vocês tiverem a possibilidade. Aí nós temos aí radiação, pessoal, que é o terceiro fluxo. Eu coloquei aqui todos, depois vocês dão uma olhadinha nos slides, porque nós temos vários tipos de onda eletromagnética. E uma delas é por calor, que é o que nós estamos utilizando muito, tá? Que é aquele termômetro digital. Professor, Oi? o título era para ser radiação ou irradiação? Irradiação. Obrigado. Radiação, irradiação ou radiação, tanto faz. Ah, tá. Tá, obrigado. Pessoal, aí você tem uma escala por cor, tá? Ó, aqui as cores vermelha, laranja e amarelo são mais quentes e a parte mais violeta é a parte mais fria. Então você vai ter a chaminé, por exemplo, aqui com isolamento térmico, enquanto que alguma coisa aqui de vapor que está saindo, né? Que é a fumaça aqui em Gás cima, carbônico?
tá? Não falou no texto, você tem maiores temperaturas. Aí você tem alguns casos aqui, ondas de calor, tá? Por radiação. Aí eu coloquei dois casos aqui que tem os três, tá? Você tem a radiação do aquecedor em relação à panela, a corrente de convecção da água lá dentro. Pode ver que quando muda de estado físico, a partícula de ar ela acaba subindo rápido, tá? Por diferença de densidade. E aqui no cabo você tem a condução térmica, tá? Mesma coisa aqui, o fogo vai ter a irradiação para as mãos, aqui a corrente de convecção e aqui a condução. E aí coloquei uma fotinha aqui do pinguim imperador. Se vocês não conhecerem, ele vive na Antártida, não sei se ele chega aí para a Patagônia, são os que mais aguentam o frio. Agora, vocês têm noção por que o branco e preto aqui? Por causa. Como que é? As tinturas mais escuras e mais claras, elas. Tem alguma coisa com a temperatura. Tá? Deixa eu lembrar. O Samuel colocou umas fotos aqui. Eu vi, tá, Samuel? É que já passou um pouquinho. Tá? Obrigado por ter colocado. Tem umas imagens aí do efeito estufa, principalmente. Então vamos lá, pessoal. Quando o pinguinzinho está com calor, ele vira a parte branca para o sol. E quando ele está com frio, ele vira a parte preta para o sol. Porque cores pretas ele... Para absorver mais o calor. Quando ele quer refletir o calor, ele deixa a parte branca. Quando ele quer absorver, a parte preta. Outra coisa também, ele nadando, tá? Se você pensar nadando, de baixo para cima, para confundir o predador, a parte branca confunde com a luz de fora. E quem olha de cima para baixo, a parte preta acaba escondendo, tá? Ou camuflando, tá? Porque o preto, a cor preta, tá? Ele absorve todas as cores e absorve o máximo de calor, tá, Samuel? Enquanto que a parte branca reflete todas as cores. Professor, melanina ou faz parte do DNA deles? Não, com relação à cor, tá? O branco, por isso que blusa é bom você ter ela mais escura, tá? Não, minha mãe sempre fala, não veste blusa preta no calor, mas eu nunca acreditei assim. Tá. O Samuel, com relação à cor, na realidade é característica mesmo, tá? O preto absorve todas e o branco reflete todas, tá? Onda eletromagnética. Pessoal, aí deixei aqui um outro slide com relação aos três, tá? Para vocês darem uma olhadinha, porque eu tô querendo fazer esse exercício aqui ainda hoje, tá? Com relação à parte de energia. Depois teria aqui até coloquei aqui do aquecimento global, para vocês, que tem a ver com a energia solar entrando, aquece em demasia, tá? Porque você tem a Terra, se você pega a atmosfera, pessoal, é a mesma coisa que você pegar uma bola de futebol, conseguisse passar uma mão de tinta, é a espessura da atmosfera, tá? E o que acontecendo? A emissão de gás está fazendo com que ela fique mais grossa, tá? E, consequentemente, absorvendo mais energia solar. E, com isso, aumentando a temperatura média, tá? Que tem a ver com o aquecimento global. Agora, aqui que eu queria realizar esse exercício para vocês. Deixa eu ver quanto que eu consigo aumentar aqui. Vocês conseguem entender o que tem essa tabela aqui, ó? Essa tabela? Tem alguns valores nela. O valor de energia, carboidrato, proteína, gorduras, fibra alimentar e sódio, que é o sal, vai.
Se você pega aqui, cada 60 gramas que você comer desse alimento, cada 60 gramas desse alimento, quanto de energia você está consumindo? Tá? Então, vamos lá o seguinte. Uma pessoa consome 60 gramas de alimento, cuja tabela nutricional está a seguir. Então, ó, 60 gramas, tá? Da tabela nutricional. Ok? Qual a energia que o alimento oferece ao organismo em calorias? Quanto que vai ser? Em calorias? É. Ali tá escrito 735, cara. Opa, o do lado. Pessoal, energia pode ser E, tá? Ou pode ser, que nem aqui que vai ser calor, tá? 150 quilocal. A primeira coisa é que as pessoas normalmente falam, é 175 calorias. Na realidade, você está falando em 175 mil calorias. Lembra que 1 quilo é 1000 vezes, tá? Então, quer dizer que aqui é 175 mil calorias. Beleza até aí? Aonde está esse valor? Está aqui, ó. 735 é quilojoules. Se energia de 60 gramas pudessem ser transferidos a 17,5 quilogramas de água. Pessoal, isso é massa, é isso? 17,5 quilogramas. Qual seria a variação da temperatura? Agora eu vou ter que colocar a tela inteira, porque eu tenho que inserir o símbolo. Qual seria a variação da temperatura? Pessoal, variação de temperatura, que calor que é? Você vem aqui, ó. Calor sensível, a variação de temperatura. Calor latente é mudança de estado físico. Que tipo de calor que nós temos aqui? Sensível. E igual a MC delta teta. Pessoal, calor específico da água é 1 que está aqui. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, ó, caloria, grama. Aqui está quilograma. Então, vezes 1000 igual a 17.500 calorias. Aliás, gramas, desculpem. Faço a troca. Quanto vale a quantidade de calor? 175 mil. Quanto que é a massa? 17.500. Calor específico. 1. Variação de temperatura é o que está sendo pedido aqui. Professor, Oi? aqui já deu o horário. Tá, eu vou finalizar só esse aqui. Tá? 2 minutinhos. Variação de temperatura, multiplicou, vai passar dividido, então 175 mil dividido por 17.500. E geram 10 graus Celsius. Então, quer dizer, se eu conseguisse fazer a transferência, óbvio que eu não consigo, tá? Então, eu conseguiria subir 10 graus Celsius na temperatura da água, tá? O que eu queria fazer, que infelizmente não vai dar tempo aí, para não comprometer o tempo de vocês, é, por exemplo, se eu realizar um exercício físico, um agachamento, tá? Por exemplo, quanto você gasta de energia em relação ao que é consumido aqui, tá? Mas aí na semana que vem a gente pega certinho. Beleza, pessoal?
Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, tá? Qualquer